Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 23. Krishna liberta as esposas dos Brahmanas que executavam sacrifícios. A manhã passou e os vaqueirinhos estavam com muita fome, porque não tinham tomado desejum. Eles se aproximaram imediatamente de Krishna e Balarama e disseram: Queridos Krishna e Balarama, vocês são onipotentes. Podem matar muitos e muitos demônios. Mas hoje a fome está nos afligindo muito, e isto nos perturba. Por favor, providenciem alguma coisa que mitigue nossa fome. Sendo solicitados desta forma por seus amigos, o Sr. Krishna e Balarama se prepararam para mostrar compaixão para as esposas de alguns brahmanas que estavam executando sacrifícios. Estas esposas eram grandes devotas do Senhor, e Krishna aproveitou a oportunidade para abençoá-las. Ele disse: Meus queridos amigos, por favor, vão à casa dos brahmanas aqui perto. Eles estão agora ocupados em executar sacrifícios védicos chamados Andirasa, porque desejam a elevação a planetas celestiais. Todos vocês, por favor, vão ter com eles. Então, o Sr. Krishna advertiu seus amigos. Estes brahmanas não são Vaishnavas. Eles nem sequer podem cantar nossos nomes, Krishna e Balarama. Estão muito ocupados em cantar os hinos védicos, embora a finalidade do conhecimento védico seja me encontrar. Mas porque eles não têm atração pelos nomes de Krishna e Balarama, é melhor vocês não pedirem nada em meu nome. É melhor pedir alguma coisa em nome de Balarama. Em geral, se dá caridade a brahmanas de alta classe, mas Krishna e Balarama não apareceram numa família de brahmanas. Balarama era conhecido como filho de Vasudeva, um kshatriya, e Krishna era conhecido em Vrindavana como filho de Nanda Maharaj, que era um Vaishya. Nenhum dos dois pertencia à comunidade brahmana. Por isso, Krishna considerou que os brahmanas ocupados em executar sacrifícios talvez não fossem induzidos a dar caridade a um kshatriya e a um vaishya. Mas se pelo menos vocês disserem o nome de Balarama, eles podem preferir dar caridade a um kshatriya do que a mim, que sou apenas um vaishya. Tendo recebido esta ordem da Suprema Personalidade de Deus, todos os meninos procuraram os brahmanas e começaram a pedir alguma caridade. Aproximaram-se deles com mãos postas e se prostraram no chão para mostrar respeito. Ó deuses terrestres, por favor, ouçam-nos, pois recebemos ordens de Krishna e Balarama. Esperamos que vocês os conheçam muito bem e lhes desejamos toda boa fortuna. Krishna e Balarama estão cuidando das vacas aqui perto e nós os acompanhamos. Viemos pedir-lhes alguma comida. Vocês são todos brahmanas e conhecedores dos princípios religiosos. E se acharem que devem nos dar alguma caridade, então deem-nos alguma comida, que comeremos com Krishna e Balarama. Vocês são os brahmanas mais respeitáveis dentro da sociedade humana. E espera-se que conheçam todos os princípios do procedimento religioso. Embora fossem meninos de aldeia, e não se esperasse que conhecessem todos os princípios védicos do ritual religioso,
Eles deram a entender que, por causa de sua associação com Krishna e Balarama, eles conheciam todos esses princípios. Chamando os Brahmanas de conhecedores de todos os princípios religiosos, os meninos expressaram o ponto de vista de que quando a suprema personalidade de Deus, Krishna e Balarama, estavam pedindo comida, os Brahmanas deveriam enviar algo imediatamente, sem hesitação, porque, como se diz no Bhagavad Gita, deve-se executar yajna, sacrifícios, só para a satisfação de Vishnu. Os meninos continuaram. O Sr. Vishnu, na forma de Krishna e Balarama, está esperando. E vocês devem entregar imediatamente qualquer comida que tenham em estoque. Eles também explicaram aos Brahmanas como deve ser aceita a comida. Em geral, os Vaishnavas, ou devotos puros do Senhor, não tomam parte em execuções ordinárias de sacrifícios, mas conhecem muito bem as cerimônias, conhecidas como Diksha, Pashu Samsta e Sotramani. Permite-se tomar comida depois do procedimento de Diksha e antes da cerimônia de sacrifício animal e do Sotramani, ou cerimônia em que também se oferecem bebidas alcoólicas. Os meninos disseram: podemos pegar sua comida na fase atual da cerimônia, porque agora não será proibido. Então podem nos entregar o alimento. Embora os companheiros do Sr. Krishna e Balarama fossem simples vaqueirinhos, eles estavam em posição de dar ordens até aos brahmanas de alta classe, ocupados em rituais védicos de sacrifícios. Mas os Smarta Brahmanas, que só pensavam em sacrifício, não conseguiram entender a ordem dos devotos transcendentais do Senhor. Nem sequer foram capazes de apreciar o pedido do Senhor Supremo, Krishna e Balarama. Embora tivessem ouvido todos os argumentos em nome de Krishna e Balarama, eles não deram ouvidos e se recusaram a falar com os meninos. Apesar de serem altamente elevados no conhecimento dos ritos védicos de sacrifício, todos estes brahmanas não devotos, embora se julguem muito altamente elevados, são pessoas ignorantes e tolas. Todas as atividades deles são inúteis, porque desconhecem a finalidade dos Vedas, como o Bhagavad Gita a explica: compreender Krishna. Por isso, o conhecimento que eles têm dos Vedas é superficial. O Sr. Chaitanya deu sua valiosa opinião de que não é preciso nascer numa família de brahmanas. Se a pessoa conhece Krishna, ou a ciência da consciência de Krishna, ela é mais que um brahmana, e é muito idônea para se tornar mestre espiritual. Há vários detalhes a se observar na execução de sacrifícios. São conhecidos como Desha, lugar, Kala, tempo, Pritag Dravya, os diferentes utensílios em detalhe, Mantra, hinos, Tantra, evidências da escritura, Agni, fogo, Ritwik, executores eruditos de sacrifícios, Devata, os semideuses, Yajamana, o executor do sacrifício, Kratu, o próprio sacrifício, e Dharma, os procedimentos. Tudo isto é para satisfazer a Krishna. Confirma-se que ele é o verdadeiro desfrutador de todos os sacrifícios, porque ele é diretamente a suprema personalidade de Deus e a suprema verdade absoluta, além da concepção ou da especulação dos sentidos materiais.
Ele está presente assim como um menino humano comum. Mas para pessoas que se identificam com o corpo, é muito difícil compreendê-lo. Os Brahmanas estavam muito interessados nos confortos deste corpo material e na elevação para os planetas superiores, chamados Svargavasa. Por isso, eles eram de todo incapazes de compreender a posição de Krishna. Quando os meninos viram que os Brahmanas não iriam falar com eles, eles ficaram muito desapontados. Então voltaram ao Sr. Krishna e Balarama e contaram o que ocorrera. Depois de ouvir sua narração, a Suprema Personalidade de Deus começou a sorrir. Ele lhes disse que não deviam ficar aborrecidos por não terem sido atendidos pelos Brahmanas, porque é assim quando se mendiga. Ele os convenceu de que, quando se está ocupado em coletar ou em mendigar, não se deve pensar que sempre terá sucesso. Ele pode não ter sucesso às vezes, mas isto não deve ser causa de desapontamento. O Sr. Krishna, então, pediu aos meninos que fossem de novo, mas desta vez as esposas dos Brahmanas ocupados em sacrifícios. Ele também lhes informou que estas esposas eram grandes devotas. Elas estão sempre absortas, pensando em nós. Vão lá e peçam algum alimento em meu nome e no nome de Balarama, e tenho certeza que elas lhes darão tanta comida quanto desejarem. Cumprindo a ordem de Krishna, os meninos foram ter imediatamente com as esposas dos Brahmanas, encontrando-as reunidas em uma casa. Elas estavam muito enfeitadas com belos adornos. Depois de oferecer a todas elas respeitosas reverências, os meninos disseram: Queridas mães, por favor, aceitem nossas humildes reverências e ouçam nossa declaração. Queremos informá-las que o Sr. Krishna e Balarama estão aqui perto. Eles estão com as vacas e nós viemos aqui por instrução deles. Todos nós estamos com muita fome. Por isso, viemos lhe pedir algum alimento. Por favor, deem-nos algo de comer, para Krishna, Balarama e para nós mesmos. Logo que ouviram isto, as esposas dos Brahmanas ficaram ansiosas por causa de Krishna e Balarama. Estas reações eram espontâneas. Elas não precisavam ser convencidas da importância de Krishna e Balarama. Logo que ouviram os nomes deles, elas ficaram muito ansiosas por vê-los. Sendo avançadas por pensarem constantemente em Krishna, elas estavam praticando a maior forma de meditação mística. Todas as esposas, então, se ocuparam em encher diferentes vasilhas com boas comidas. Devido à execução do sacrifício, todas as comidas eram muito saborosas. Depois de reunir um banquete, elas se prepararam para ir ter com Krishna, o objeto mais amável para elas, da mesma maneira como os rios correm para o mar. Por muito tempo, as esposas tinham andado ansiosas por verem Krishna. Porém, quando se preparavam para sair de casa e ir vê-lo, seus maridos, pais, filhos e parentes pediram-lhes que não fossem. Mas as esposas não obedeceram. Quando um devoto é chamado pela atração por Krishna, ele não se importa com os laços corpóreos. As mulheres entraram na floresta de Vrindavana, às margens do Yamuna, que verdejava com flores e trepadeiras recém-desabrochadas. Dentro daquela floresta, elas viram Krishna e Balarama, ocupados em cuidar das vacas, junto com seus muito queridos amigos. As esposas dos Brahmanas viram Krishna com a tez negra
e vestindo uma roupa que brilhava como ouro. Ele usava uma bela guirlanda de flores silvestres e uma pena de pavão em sua cabeça. Ele também estava pintado com os minerais encontrados em Vrindavana e tinha a aparência exata de um dançarino num palco. Elas viram que Krishna se apoiava no ombro de um amigo e com a mão direita segurava uma flor de lótus. Suas orelhas estavam enfeitadas com lírios, usava marcas de tilaka e sorria encantadoramente. Com seus próprios olhos, as esposas dos Brahmanas viram a suprema personalidade de Deus, de quem tanto tinham ouvido falar e que lhes era tão querido. Era esse mesmo Krishna, que sempre absorveu suas mentes, e que agora elas o viam olho a olho e face a face. E assim Krishna entrou em seus corações, através dos olhos. Dentro de si mesmas, elas começaram a abraçar Krishna até seus corações ficarem satisfeitos. E isto mitigou de imediato a aflição de separação. Elas eram exatamente como grandes sábios, que por seu avanço em conhecimento, fundem-se na existência do Supremo. Como a super-alma que vive no coração de todos, o Sr. Krishna podia compreender a mente delas. Elas tinham vindo ter com ele, a despeito de todos os protestos de seus parentes, pais, maridos, irmãos e de todos os deveres dos trabalhos domésticos. Elas vieram só para ver Krishna, que era sua vida e alma. Elas de fato estavam seguindo a instrução de Krishna no Bhagavad Gita. Deve-se render a ele, abandonando todas as espécies de deveres, de ocupação e de religião. As esposas dos Brahmanas, de fato, cumpriram totalmente a instrução do Bhagavad Gita. Krishna, portanto, começou a falar com elas, sorrindo de maneira magnífica. Deve-se notar que quando Krishna entrou no coração das esposas, e quando elas o abraçaram e sentiram a bem-aventurança transcendental de se fundirem nele, o Supremo Senhor Krishna não perdeu sua identidade, nem as esposas individuais perderam a delas. A individualidade tanto do Senhor como das esposas permaneceu, mas elas sentiram a unidade de existência. Quando uma amante se submete a seu amante, sem traço de consideração pessoal, isto se chama unidade. O Sr. Chaitanya nos ensinou este sentimento de unidade em seu Shikshastaka. Krishna pode agir livremente, fazendo o que desejar, mas o devoto deve estar sempre em unidade, ou em concordância com seus desejos. Foi esta unidade que as esposas dos Brahmanas demonstraram em seu amor por Krishna. Krishna lhes deu as boas-vindas com as seguintes palavras: Minhas queridas esposas de Brahmanas, vocês são todas muito afortunadas e bem-vindas aqui. Por favor, deixem-me saber o que posso fazer por vocês. A vinda de vocês até aqui, desprezando todas as restrições e obstáculos de parentes, pais, irmãos e maridos, para me ver, é completamente conveniente. Quem faz isto conhece mesmo o seu próprio interesse, porque prestar-me serviço amoroso transcendental, sem motivo nem restrição, é de fato auspicioso para as entidades vivas. O Sr. Krishna confirma aqui que o mais elevado nível de perfeição da alma condicionada é render-se a ele, abandonando todas as outras responsabilidades. Esta rendição completa à suprema personalidade de Deus é o caminho mais auspicioso
para a alma condicionada. Porque o Senhor Supremo é o supremo objetivo de amor. Todos, em última análise, estão amando Krishna, mas a compreensão disto corresponde ao avanço de cada um em conhecimento. A pessoa chega a compreender que seu eu é a alma espiritual, e a alma espiritual não é senão uma parte integrante do Senhor Supremo. Portanto, o Senhor Supremo é a meta final de amor, e assim a pessoa deve se render a Ele. Esta rendição é considerada auspiciosa para a alma condicionada. Nossa vida, propriedade, lar, esposa, filhos, casa, país, sociedade e toda a parafernália, que nos é muito querida, são expansões da suprema personalidade de Deus. Ele é o objeto central de amor, porque ele nos dá toda a bem-aventurança, expandindo-se de tantas maneiras, segundo nossas diferentes situações, ou seja, corporal, mental e espiritual. Minhas queridas esposas dos Brahmanas, Krishna disse, vocês podem agora voltar às suas casas. Ocupem-se em atividades de sacrifício e no serviço a seus maridos e nas tarefas domésticas, para que seus maridos fiquem satisfeitos com vocês. E o sacrifício que eles começaram será executado apropriadamente. Afinal, seus maridos são pais de família, e sem a ajuda de vocês, como podem eles executar seus deveres prescritos? As esposas dos Brahmanas responderam: Querido senhor, esta espécie de instrução não se encaixa em você. Sua promessa eterna é que sempre protegerá seus devotos, e agora você deve cumprir esta promessa. Qualquer um que venha e se renda a você, jamais regressa à vida condicionada da existência material. Esperamos que agora você cumpra a sua promessa. Nós nos rendemos a seus pés de lótus, que estão cobertos pelas folhas de Tulasi. Então não temos mais desejo de regressar para a companhia de nossos chamados parentes, amigos e sociedade, e abandonar o abrigo de seus pés de lótus. E que faremos, voltando para casa? Nossos maridos, irmãos, pais, filhos, mães e amigas não nos aceitarão em casa, porque nós já os abandonamos a todos. Por isso, não temos outro abrigo para onde ir. Por favor, portanto, não nos peça para voltar para casa, mas providencie que permaneçamos sob seus pés de lótus, para que possamos viver eternamente sob sua proteção. A Suprema Personalidade de Deus respondeu: Minhas queridas esposas dos Brahmanas, fiquem tranquilas que seus maridos não as desprezarão quando vocês voltarem, nem seus irmãos, filhos ou pais se recusarão a recebê-las, porque vocês são devotas puras, não só seus parentes, mas também as pessoas em geral, bem como os semideuses, ficarão satisfeitos com vocês. Krishna está situado como a super-alma no coração de todos. Assim, se alguém se torna um devoto puro do Sr. Krishna, imediatamente ele se torna agradável para todos. O devoto puro do Sr. Krishna nunca é hostil para com ninguém. Uma pessoa sensata não pode ser inimiga de um devoto puro. O amor transcendental por mim não depende de relação corpórea, Krishna continuou a falar. Mas todo aquele cuja mente estiver sempre absorta em mim, virá com certeza muito em breve a mim, para obter minha eterna associação. Depois de serem instruídas pela Suprema Personalidade de Deus, todas as esposas voltaram para casa a seus respectivos maridos.
Contentes de verem suas esposas de volta em casa, os brahmanas sentaram-se com elas e realizaram a execução de sacrifícios juntos, como se prescreve nos Shastras. Segundo o princípio védico, os rituais religiosos devem ser executados pelo marido e esposa juntos. Quando as esposas dos brahmanas regressaram, o sacrifício foi bem executado como convém. Uma das esposas dos brahmanas, porém, que foi impedida à força de ir ver Krishna, começou a se lembrar dele à medida que ouvia falar das características corporais dele. Estando completamente absorta em pensar nele, ela abandonou seu corpo material condicionado pelas leis da natureza. Após a partida das esposas dos brahmanas, Shri Govinda e seus amigos vaqueirinhos desfrutaram da comida que tinham recebido. Foi desse modo que a sempre alegre personalidade de Deus revelou seus passatempos transcendentais, aparecendo exatamente como um ser humano comum, para poder atrair as pessoas comuns à consciência de Krishna. Com suas palavras e beleza, ele atraía todas as vacas, vaqueirinhos e meninas de Vrindavana. Todos eles juntos desfrutavam dos passatempos do Senhor. Depois que suas esposas regressaram, os brahmanas ocupados em executar sacrifícios começaram a lamentar suas atividades pecaminosas por terem recusado comida à suprema personalidade de Deus. Por fim puderam compreender seu engano. Ocupados na execução de rituais védicos, eles desprezaram a suprema personalidade de Deus, que tinha aparecido como um ser humano comum e pedido um pouco de comida. Puseram a se condenar, depois de verem a fé e devoção de suas esposas. Eles lamentaram muito que, embora suas esposas fossem elevadas à plataforma de serviço devocional puro, eles mesmos não puderam entender nem um pouquinho de como amar e oferecer serviço transcendental e amoroso à superalma. Eles começaram a falar entre si: para o inferno com nosso nascimento como brahmanas, para o inferno com nosso conhecimento de todos os textos védicos, para o inferno com nossa execução de grandes sacrifícios e observação de todas as regras e regulações, para o inferno com nossa família, para o inferno com nosso serviço perito na execução dos rituais exatamente conforme a descrição das Escrituras, para o inferno com tudo, porque não desenvolvemos serviço amoroso transcendental à suprema personalidade de Deus, que está além da especulação, da mente, do corpo e dos sentidos. Os eruditos brahmanas peritos nas execuções ritualísticas védicas estavam se lamentando com razão, porque sem desenvolver consciência de Krishna, toda a prática de deveres religiosos é simples perda de tempo e de energia. Continuaram falando entre si. A energia externa de Krishna é tão forte que pode criar ilusão para vencer até o maior yogi místico. Embora nós, brahmanas peritos, sejamos considerados os mestres de todas as outras divisões da sociedade humana, nós também fomos iludidos pela energia externa. Vejam só como são felizes estas mulheres, que dedicaram suas vidas, com tanta devoção, à suprema personalidade de Deus, Krishna. Elas puderam facilmente abandonar a conexão familiar, coisa muito difícil de fazer. A vida de família é como um poço escuro para a continuação das misérias materiais. As mulheres em geral, sendo de coração muito simples, podem adotar a consciência de Krishna com muita facilidade. E quando desenvolvem amor por Krishna, elas podem obter libertação das garras de Maya com facilidade,
que é muito difícil de superar, até para homens ditos inteligentes e eruditos. Segundo o preceito védico, as mulheres não têm permissão de passar pelo processo purificatório da iniciação do cordão sagrado. Nem se lhes permite viver como brahmacharinis no ashrama do mestre espiritual. Nem se lhes aconselha submeter-se ao estrito procedimento disciplinar. Nem são muito peritas em discutir a filosofia da autorrealização. E por natureza, não são muito puras, nem são muito apegadas a atividades auspiciosas. Mas como é maravilhoso que tenham desenvolvido amor transcendental por Krishna, o Senhor de todos os yogis místicos, os Brahmanas exclamaram. Elas nos ultrapassaram a todos em fé firme e devoção a Krishna. Estando muito apegados ao modo de vida materialista, embora sejamos considerados mestres em todos os processos purificatórios, de fato não sabíamos qual é a meta. Mesmo depois dos vaqueirinhos terem nos lembrado sobre Krishna e Balarama, nós os desprezamos. Achamos agora que foi um simples truque de misericórdia da Suprema Personalidade de Deus para conosco, de ter mandado seus amigos pedir-nos comida. Do contrário, ele não tinha necessidade de enviá-los. Ele poderia ter satisfeito a fome desses vaqueirinhos lá mesmo, se era isso que ele queria. Se alguém nega que Krishna é autossuficiente, porque ouve dizer que ele cuidava das vacas para ganhar a vida, ou se duvida que ele de fato não precisava de comida, pensando que ele estava com fome, então tal pessoa deve entender que a deusa da fortuna está sempre a serviço de Krishna. Assim, a deusa consegue controlar seu mau hábito de não ficar parada em lugar algum. Em textos védicos, como o Brahma Samhita, é dito que Krishna é servido em sua morada, não só por uma, mas por muitos milhares de deusas da fortuna. Por isso, não passa de ilusão alguém pensar que Krishna pediu comida aos Brahmanas. De fato, era um truque para lhes mostrar a misericórdia de aceitá-lo em serviço devocional puro. Os utensílios cerimoniais védicos, o lugar apropriado, o tempo conveniente, as diversas espécies de artigos para executar as cerimônias ritualísticas, os hinos védicos, o sacerdote que é capaz de executar este sacrifício, o fogo e os semideuses, o executor do sacrifício e os princípios religiosos. Têm todos a finalidade de entender Krishna, pois Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é o supremo Senhor Vishnu e o Senhor de todos os yogis místicos. Por ele ter aparecido como uma criança na dinastia dos Yados, fomos tão tolos que não pudemos compreender que ele é a suprema personalidade de Deus, disseram os Brahmanas. Mas, por outro lado, ficamos muito orgulhosos, porque temos esposas tão elevadas que desenvolveram serviço transcendental puro ao Senhor, sem se prenderem por nossa oposição rígida. Ofereçamos, pois, nossas respeitosas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna, sob cuja energia ilusória, chamada Maya, estamos absortos em atividades fruitivas. Oramos, portanto, ao Senhor, que tenha a bondade de nos perdoar, porque estamos simplesmente cativados por sua energia externa. Transgredimos as ordens dele, sem conhecer suas glórias transcendentais. Os Brahmanas se arrependeram de suas atividades pecaminosas. Eles queriam ir pessoalmente oferecer suas reverências a Krishna, mas estando com medo de Kamsa, não puderam ir. Em outras palavras, é muito difícil que alguém se renda plenamente à suprema personalidade de Deus, sem ser purificado pelo serviço devocional. O exemplo dos Brahmanas eruditos
e de suas esposas é vívido. As esposas dos Brahmanas, porque estavam inspiradas pelo serviço devocional puro, não se preocuparam com nenhum tipo de oposição. Elas foram imediatamente ter com Krishna. Mas embora os Brahmanas viessem a conhecer a supremacia do Senhor e estivessem arrependidos, eles ainda tinham medo do rei Kamsa, porque estavam muito viciados em atividades fruitivas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 23 de Krishna, intitulado Krishna liberta as esposas dos Brahmanas, que executavam sacrifícios.